Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre políticas educacionais e sistemas de avaliação. Aqui no Brasil, o principal indicador usado pelo governo para avaliar o desempenho dos estudantes é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Composto por 2 exames nacionais e padronizados, o índice testa a capacidade dos alunos em provas de português e matemática. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o sociólogo português Almerindo Janella Afonso, professor da Universidade do Minho e presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Almerindo é também especialista em políticas de avaliação. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Muito bom dia. Obrigado. Professor, esses exames nacionais, padronizados, focados em disciplinas específicas, como é o caso aqui do Brasil, de português e matemática, contribuem para avaliar e melhorar a qualidade do ensino? Qual a sua avaliação a respeito disso? Eu sou bastante cético em relação a essa questão. Eu acho que eles contribuem em parte, mas considerando que a qualidade da educação é muito mais complexa do que a transmissão de conhecimentos ou competências, esse sistema de avaliação é um pouco redutor. Não só porque ele se polariza naquelas 2 disciplinas que referiu, mas também porque deixa na penumbra muitas outras dimensões educativas que não são avaliadas. E, além do mais, não é discutido o próprio conceito de qualidade, que é um conceito muito mais polissémico, muito mais amplo e que tem vertentes e dimensões muito distintas do desenvolvimento cognitivo, propriamente dito. Certo, professor. Inclusive, o bom desempenho dos estudantes em exames adotados por redes estaduais de ensino, como é o caso aqui de Minas Gerais, tem servido para o pagamento de bônus aos professores, ou a chamada premiação individual por desempenho. Isso é algo que o senhor também condena? Eu não diria que condeno, me parece que seria muito enfático utilizar essa expressão, mas pelo menos eu tenho alguma precaução relativamente a esses processos. São processos, aliás, que existem noutros países há muito tempo e que ciclicamente reaparecem, não é? No caso específico do Brasil, dada a especificidade do contexto educacional brasileiro, creio que há uma certa apetência por parte dos professores para aceitar essa política, dado que em muitos casos os professores precisam desse suplemento salarial e isso pode ser um incentivo para o seu compromisso, para o seu investimento na educação, mas, por outro lado, o que está pressuposto é que a competência dos professores é o fator mais importante para explicar o sucesso ou insucesso escolar. E nós sabemos, não é só a sociologia, mas a psicologia, a pedagogia, as diferentes ciências da educação, que as aprendizagens são propiciadas por variáveis muito amplas e heterogéneas, portanto o sucesso e o insucesso é multifatorial e a competência dos professores é apenas um dos fatores importantes. Portanto, pode ser que isso explique, em alguns casos, não explique noutros. Portanto, esta ideia do pagamento aos professores na base dos resultados dos alunos pressupõe que essa é a variável mais importante e é aí que eu tenho alguma precaução relativamente a essa política. Agora, professor, é possível mensurar a qualidade do ensino? O que seria uma política educacional, uma política justa de avaliação, não só dos estudantes, mas também da escola, dos professores, do sistema, de um modo geral? Eu penso que é possível e é desejável, mas temos que chegar a um consenso sobre o que entendemos por qualidade. A qualidade científica, a qualidade pedagógica, a qualidade democrática. Enfim, eu defendo que essas 3 vertentes são ingredientes que compõem a ideia de qualidade, não é? Aliás, uma escola democrática tem que necessariamente ter qualidade científica e pedagógica e uma escola com qualidade científica e pedagógica não tem por que não ser também uma escola com processos democráticos, participativos, etc. Portanto, há aqui uma articulação destas dimensões que nestas políticas fica resumida apenas a uma delas, digamos, à qualidade científica. Muitas vezes também não é a própria qualidade pedagógica que é avaliada. Portanto, a sociedade faz bem em querer saber o que se passa nas escolas e estar preocupada com a qualidade, mas
temos que ter algum consenso transversal à sociedade, aos educadores, etc., relativamente ao que entendemos por qualidade e o que é que queremos que seja a qualidade nas nossas escolas. Portanto, de um modo geral, quais fatores, professor, deveriam estar presentes num sistema de avaliação mais completo? Sim, os testes estandarizados são altamente questionáveis porque eles se polarizam apenas em alguns aspectos, não é? Isto tem-se verificado, nomeadamente nos Estados Unidos, onde há um movimento até de contestação aos testes estandardizados e à prestação de contas baseada nos resultados dos testes estandardizados. Eu diria que os testes estandarizados não têm algum lugar na avaliação do sistema, têm lugar, mas têm lugar no meio de outros fatores, não é? Junto com outros fatores. Eu defendo uma avaliação muito mais que envolva os atores da escola, os professores, os alunos, os pais, em processos de autoavaliação e de avaliação externa, onde essa componente pode estar também contemplada, mas não isoladamente, nem como a principal componente. Portanto, um processo que envolva metodologias mais diversificadas e que, sobretudo, pressuponha planos de melhoria, porque é isso que nós queremos. O que nós queremos é que o sistema educativo melhore, que os alunos aprendam mais, aprendam o que é suposto aprender. É isso que a sociedade quer, é isso que o Estado quer, é isso que os empresários esperam, é isso que as famílias esperam, é que os próprios alunos desejam também. Mas não é um aprendizado só em português e matemática. Mas não só, há coisas mais amplas, como a construção da própria cidadania, não é? Não adianta você ter um aluno que seja muito bom aluno a português e matemática, ou física, ou em inglês, e depois ser um péssimo cidadão, não é? Portanto, como articular essas valências, não é? Portanto, é importante, esses testes são importantes, mas não são a única dimensão, há que pensar noutras dimensões. E, obviamente, que é preciso ter outras metodologias para dar conta dessas dimensões, que têm a ver com valores, que têm com aspectos morais, que têm a ver com aspectos éticos, etc. Não é? Agora, professor, eu li um artigo apontando que, em seu mais recente estudo, o senhor procurou analisar as mudanças ocorridas nas políticas educacionais e de avaliação em alguns países europeus, não é isso? Sim. Eu gostaria que o senhor nos contasse quais mudanças foram elas, quando elas ocorreram. Nós podemos imaginar e constatar, numa perspectiva diacrónica e evolutiva, que tem havido alterações. Não é? Na década de 80 começámos por ter a emergência do chamado Estado avaliador, que eu diria que é a primeira versão do Estado avaliador. Corresponde mais ou menos à hegemonia neoconservadora e neoliberal, que coloca os exames e o currículo no centro das políticas educacionais, as políticas de mercado, os vouchers, cheques de educação, etc. Isto corresponde a um período em que, digamos, o Estado Nacional ainda tem uma grande autonomia relativa na definição de políticas, mas já está preocupado com a competitividade internacional. Não é? Que nós vimos nos Estados Unidos a reforma americana de Ronald Reagan, na Inglaterra com a senhora Margaret Thatcher, também essa questão foi central. E, portanto, havia ali muita preocupação, numa época de crescente internacionalização e de crescente globalização, de as avaliações comparadas terem um impacto na definição das políticas, mas os Estados muito mais preocupados com eles próprios. Depois há uma segunda fase, no final dos anos 90, início dos anos 2000, em que há um protagonismo mais acentuado das organizações internacionais. Não é? Na América Latina sempre ouvimos falar do Banco Mundial, mas hoje é muito mais importante em termos de avaliação e de definição de políticas a partir desses quadros comparativos de avaliação, por exemplo, a OCDE, de que o Brasil não faz parte, mas tem participado no programa PISA, que é o ex-libris desse modelo. Portanto, estamos a falar de provas estandardizadas muito bem feitas, que, aliás, incorporam críticas que são feitas por especialistas e, portanto, elas são aperfeiçoadas sistematicamente. E, portanto, esta é uma outra fase. Teríamos uma segunda fase do Estado avaliador, que já não é ela sozinha, autonomamente, que define políticas, mas está mais condicionado por agendas que ele próprio adere autonomamente, mas que aceita, que é o caso do PISA,
Então o PISA ganhou uma legitimidade extraordinária. Não é? E é muito fácil constatarmos em diferentes países convocar o PISA e os resultados do PISA para legitimar políticas educacionais internas. Não é? Portanto, nós estaríamos aqui numa segunda fase do Estado avaliador. Mas é um exame também. Mas é um exame padronizado, estandardizado, para alunos de 15 anos, não é? Comparativo com diferentes países. Portanto, e muito bem feito, porque ele cada vez se caminha mais no sentido não apenas de dar conta de aspectos cognitivos, mas também de outras competências que os alunos de 15 anos deverão ter, independentemente da nacionalidade, dos contextos educativos. E ganhou uma legitimidade extraordinária, de tal ordem que ninguém questiona, ou muito pouca gente que questiona, e os Estados aderem a isso e fazem questão de participar nessas avaliações internacionais. Então nós temos neste momento avaliações internas que coexistem com avaliações externas, ou seja, há uma dominância extraordinária da avaliação. A avaliação nos últimos 20 anos ganhou uma centralidade imensa, como eixo estruturante de políticas educativas. Depois há um aspecto novo, aqui, enquanto nessa primeira fase, que eu chamo a primeira versão do Estado avaliador dos anos 80, muito baseada nos Estados Unidos e na Inglaterra, e depois, em seguida, os países anglo-saxónicos e, mais lentamente, os diferentes países capitalistas ocidentais, sobretudo, vão adotando estas políticas. Ao contrário deste período de tempo, hoje esta articulação é muito mais complexa, porque já não são políticas só ditadas autonomamente, são políticas que articulam aspectos internos e aspectos externos numa competitividade muito maior. Finalmente, há uma outra, portanto, eu diria que há um consenso hoje transideológico em relação à avaliação. Quer dizer, no primeiro momento, ela é mais impulsionada por visões mais neoliberais e neoconservadoras. Hoje não. Hoje, quer seja direita, quer esquerda, quer do centro, ninguém questiona a avaliação. Portanto, a avaliação tem um apoio, uma aceitação extraordinária, o que lhe dá um poder muito grande. Mas o senhor considera que essa avaliação feita hoje tem sido um tanto quanto restritiva? Agora, ela continua a ser restritiva. Não é? Embora haja, no caso da OCDE, alguma sensibilidade para abrir para outras valências. Mas aí depende muito da própria posição dos Estados, que devem participar na definição dos critérios e que às vezes eles não participam, ou quando participam não dizem que participam, dando às vezes a ideia de que são consumidores passivos desses instrumentos de avaliação que eles não definem. Agora, num país como o Brasil, por exemplo, é impensável não ter uma palavra importante a dizer na definição dos próprios critérios de avaliação. Professor, mudando um pouco o foco da nossa entrevista, saindo um pouco desse debate sobre avaliação, aqui no Brasil, um estudo da Fundação Carlos Chagas apontou que apenas 2% dos quase 2.000 estudantes entrevistados pela instituição, estudantes do terceiro ano do ensino médio, teriam como opção no vestibular cursos ligados à sala de aula. Cursos de licenciatura. E a procura por esses cursos tem diminuído, tem sido pouco procurado. São dados que nos mostram que a carreira docente não está atrativa para os jovens. Qual que é a situação em Portugal e em outros países europeus? Os jovens de lá estão interessados em se tornar professores? Ela é muito distinta, não é? Eu acho que no caso do Brasil e também de alguma forma em Portugal, mas as razões são diferentes. Nós tivemos em Portugal uma queda na taxa de natalidade que está-se a repercutir neste momento na procura da educação escolar e, portanto, são necessários menos professores. Para além disso, há um contexto de crise, de retração do emprego e, portanto, isto também aumenta o desemprego dos professores. E, portanto, a procura da formação de professores diminui, como tem diminuído nas ciências humanas e nas ciências sociais de um modo geral, em Portugal e também noutros países europeus. Eu penso que no caso do Brasil é mais evidente a desvalorização do papel do professor. Eu penso que há um campo em expansão, naturalmente, não é? Porque as políticas nos últimos anos no Brasil têm sido no sentido da democratização do acesso, portanto levar mais crianças legitimamente e democraticamente como um direito fundamental à educação e, portanto, são necessários mais educadores, mais professores preparados, etc. Se há menos procura por parte dos estudantes, isso significa
que a imagem social da profissão não é a que seria desejável. Portanto, há uma certa desvalorização social da profissão docente. É preciso inverter esse processo. É preciso que haja um investimento público e mesmo os próprios discursos oficiais em torno da profissão docente que dignifiquem a profissão docente. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, pelo que o senhor tem acompanhado sobre os rumos, os debates dos rumos da educação, quais são as perspectivas tanto para os professores quanto para a sociedade? Eu penso que as perspectivas são otimistas. Aliás, eu como educador, como professor, tenho que ser otimista. Não diria, como diz o professor Boaventura Santos, que eu sou um otimista trágico. Isto é, alguém que, apesar de todas estas condicionantes, continua a acreditar que a educação é um pilar fundamental e estruturante da sociedade. E, portanto, nós temos que apostar na educação, independentemente das condições que tivermos. E, nesse sentido, eu sou otimista. Certo. Professor Almerindo Janella Afonso, agradeço a gentileza da entrevista e da participação aqui no Extra Classe. Muito obrigado. Confira agora o vídeo da campanha do Simprominas pela Paz nas escolas e, logo em seguida, a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Nesta quinta-feira, o Cineclube Uma Tela no Meu Bairro, que funciona na sede do Simprominas, em Belo Horizonte, exibe o filme iraniano Duas Mulheres. O longa narra a vida de duas estudantes de arquitetura com carreiras promissoras nos primeiros anos da República Islâmica. Confira a programação mensal das atividades cineclubistas do sindicato em www.simprominas.org.br. Você fica agora com o Simpra em Movimento. O futuro do planeta foi debatido na Rio+20 e na Cúpula dos Povos durante as últimas semanas no Rio de Janeiro. Os eventos internacionais tiveram como tema o desenvolvimento sustentável. O Sindicato dos Professores de Minas Gerais foi representado por diretores e pela equipe de comunicação. O Sindicato dos Professores ele veio aqui no Rio de Janeiro fazer essa cobertura desse importante evento, entendendo que a educação ela permeia a questão ambiental. E várias das propostas, das palestras e das entrevistas que foram trabalhadas, elas mostram que a preocupação nossa é de uma sociedade mais justa, mais incluída no debate ambiental e também fazendo propostas, fazendo proposições, porque nós entendemos o socioambientalismo, o homem como parte importante do processo ecológico no mundo, não é? E se ele destrói o meio ambiente, também ele está sendo convocado para dar uma nova proposta de sustentabilidade. A cobertura das discussões sobre a sustentabilidade socioambiental será exibida em reportagens especiais nas próximas semanas aqui no programa Extra Classe. Confira também as notícias sobre essa temática no portal do sindicato www.simprominas.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.